Bom, jogo ruim de duas equipes ruins, né? Acho que é basicamente isso. Não dá ainda pra gente fazer uma análise sobre o trabalho do novo técnico do Vasco, do Pedro Emanuel. Mas dá pra gente fazer uma análise desse time do Vasco, desse elenco do Vasco, que é um elenco fraco, é um elenco incapaz. Hoje enfrentou uma equipe fraquíssima, o Independente Medellín, na Copa Libertadores já tinha se mostrado ali um time muito frágil, é um time que se joga o Campeonato Brasileiro, com toda certeza estaria ali na zona de rebaixamento, onde o Vasco também está. Mas, cara, um time minimamente mais capacitado hoje teria vencido o Independente Medellín. Mas o Vasco é um time que o ataque não consegue fazer as suas chances, né? Converter as oportunidades em gol, e a defesa se esforça o tempo todo para entregar, para tomar gol. E foi mais ou menos isso o resumo, né, desse Vasco, principalmente no primeiro tempo. O Vasco teve mais de 65% de posse de bola no primeiro tempo. O Vasco praticamente dominou o jogo ali no primeiro tempo, tendo a bola, criando, entre aspas, as oportunidades, porque não teve nenhuma grande chance, assim, chance clara de gol, mas tinha o jogo de certa forma controlado. Só que é aquilo que eu falo em praticamente todo o vídeo aqui no canal: o adversário não precisa se esforçar para fazer gol no Vasco. E praticamente na única vez que a equipe do Medellín chegou ali a ter uma troca de passe, chegou com muita facilidade dentro da área do Vasco, uma falha do Puma que deu o bote errado ali na intermediária, uma falha também do Carlos Cuesta, muito lento na marcação. Aí o Independente Medellín faz praticamente um gol de PlayStation ali no último lance do primeiro tempo, né? Aos 48 do primeiro tempo, abre o placar 1-0. Mas o tempo todo o time do Medellín se mostrou um time muito fraco, né? Muito frágil, um time que, enfim, cara, como eu disse, hoje uma equipe, se o Vasco fosse um time minimamente organizado, teria vencido o Medellín. E aí, cara, praticamente no primeiro minuto ali, aliás, com 25 segundos do segundo tempo, o Vasco chega ao empate com gol contra, né, do Independente Medellín. Cuiabano chuta cruzado ali, o zagueiro tenta cortar, faz uma lambança, joga pra dentro e empata 1-1. E aí até parecia que, bom, naturalmente o Vasco vai continuar tendo o controle do jogo, vai continuar tendo o controle das ações e vai chegar aí nessa vitória, né? Vai conseguir vencer a partida. Mas não foi isso que aconteceu. O Medellín teve mais posse de bola no segundo tempo, né? O Medellín conseguiu consertar um pouco mais ali as coisas no segundo tempo. E depois o Vasco, mais uma vez, consegue levar mais um gol do Medellín, que, meu Deus do céu, tu levar 2 gols do Independente Medellín é para repensar, tá? Realmente é para repensar. Ali mais uma falha da zaga do Vasco, aí um chute que a bola aparentemente nem tinha direção do gol, ia pra fora, acaba desviando no Carlos Cuesta e entrando. O Medellín faz 2-1. Na súmula, o juiz deu gol pro jogador do Medellín, não deu gol contra para o Cuesta. E ali naquele momento, né, que o Medellín faz 2-1, eu até pensei, a gente vai voltar com essa derrota para São Januário. De verdade, eu até, mesmo se o Vasco volta com a derrota, com 2-1, eu acho que em São Januário o Vasco iria se classificar, ia conseguir vencer o Medellín e passar, porque é uma equipe muito frágil. Mas o Vasco ainda consegue chegar ao empate ali aos 85, né, 40 do segundo tempo. Um gol de Spinelli, que entra na segunda etapa. O Spinelli que a gente pode apelidar aqui de Sul-Americana Man, né? O Mr. Sul-Americana, porque na Sul-Americana ele tá sempre marcando, tá sempre deixando o seu golzinho. E hoje, mais uma vez, mais uma jogada do Cuiabano, participou nos 2 gols do Vasco. O Cuiabano encontra ali o Spinelli sozinho dentro da área, ele só teve a dificuldade, né, de empurrar para dentro da rede e empatar o jogo, fazendo ali o 2-2, encerrando, né, dando o placar final ali a partida. Eu acho que, assim, esse ataque do Vasco, que é muito ineficiente, né, que hoje se a gente tem um ataque um pouco mais eficiente, o Vasco vence o jogo, mas a gente tá sempre nessa rotação de quem é o menos pior. A gente vai falar hoje que o menos pior é o Spinelli, né, ele fez o gol, entrou, mesmo com poucos minutos, botou a bola dentro da rede. Mas provavelmente aí no próximo jogo o Spinelli já vai irritar e a gente vai falar, pô, coloca outro, coloca o DVD, coloca o Brenner, sei lá. O Brenner que hoje, cara, nem vou dizer que fez uma partida ruim. Buscou jogo, se movimentou, deu um bom chute de fora, mas o jeito do jogo ali não era pro Brenner, né? Ele não tem aquela estatura ali de camisa 9, então o cruzamento na área ele não consegue chegar. O mapa de calor dele, ele tava mais fora da área do que dentro da área. E aí quando a gente tinha um atacante
a característica do Spinelli, que tá dentro da área, a bola chegou ali e ele fez o gol. Então, assim, a nhaca do Brenner também tá complicada, né? Tá complicada a nhaca do Brenner. Mas, enfim, eu acho que hoje, mais uma vez, evidencia que o Vasco precisa reforçar. O resultado foi muito bom, o torcedor vascaíno que tá aqui nos acompanhando nessa live de pós-jogo. 2-2, fora de casa, na Colômbia, um jogo de ida. O Vasco da Gama voltando pro Rio de Janeiro com um empate, precisando apenas de uma vitória simples dentro de São Januário para conseguir a classificação para a próxima fase. Se você perguntar para todo torcedor vascaíno, e aí, o que você achou? 2-2 está ótimo. Só que o problema não é o resultado. O problema é o desempenho. O problema foi a forma como o Vasco da Gama se portou. O problema foi a forma como o Vasco da Gama jogou. E o problema foi enfrentar um adversário. Olha, sinceramente, o Independente Medellín, com a bola que jogou hoje, facilmente é rebaixado no primeiro turno de Campeonato Brasileiro, tá? Esse Independente Medellín perde para praticamente todos os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Perde para o Coritiba, perde para o Vitória, perde para o Vasco, que hoje é uma equipe de zona do rebaixamento. Uma equipe limitadíssima. Então era obrigação hoje do Vasco da Gama, enfrentando um adversário tão fraco, tão limitado, com a maior crise de sua história, jogando em casa, mas com público zero. Então é obrigação, porque o jogo já aconteceu, era obrigação do Vasco da Gama enfrentar este Independente Medellín e jogar bem, jogar melhor. Eu não estou falando sobre ganhar, me entendam bem, eu não estou falando sobre vencer, mas eu estou falando sobre jogar, cara, ser superior. O Vasco da Gama ele não conseguiu ser superior a uma equipe infinitamente mais fraca que ele. O técnico português Pedro Emanuel, inclusive neste jogo de hoje, levou um nó tático do técnico do Independente Medellín, que há poucos anos atrás era zagueiro. Estreou hoje pelo clube colombiano. Pedro Emanuel inicia o jogo, num 4-2-3-1. Só que a grande mudança do Pedro Emanuel na partida foi ter puxado Barros para ser o homem da bola, o referência, O Vasco sempre abria uma linha de 3 para sair. Robert Renan abria pelo lado esquerdo, Caio Barros vinha sendo esse referência e o Carlos Cuesta abria pelo lado direito. O Vasco conseguiu sair durante todo o primeiro tempo muito bem, porque o Independente Medellín, da forma que veio para o jogo, não estava conseguindo conter as saídas do Vasco. Só que no segundo tempo, o técnico do Independente Medellín ele muda o jogo. Ele entra com um 4-3-3. Então, os três atacantes do Independente Medellín começam a pressionar a saída de bola do Vasco da Gama. E o técnico Pedro Emanuel ficou completamente perdido. E foi ali que o Vasco da Gama perdeu completamente o controle de jogo que teve durante toda a primeira etapa. O Vasco controlou muito bem o primeiro tempo. E no segundo tempo o Vasco perdeu o controle. Só que, além do nó tático que o Vasco da Gama levou do Independente Medellín, que o técnico Pedro Emanuel levou, o que mais me preocupa no primeiro tempo foi a falta de vontade. O desejo, cara. A gana. Falta nesses jogadores do Vasco, porque o Vasco teve posse no primeiro tempo. O Vasco teve controle no primeiro tempo. O Vasco foi superior no primeiro tempo. Mas quem virou o jogo ganhando foi o Independente Medellín. Pois tinha vontade. Na sua limitação, se superava e fez o gol. Cara, a sensação que dá é que esses atletas do Vasco da Gama, sabe, eles estão vestindo a camisa do Vasco de uma forma forçada. Que eles não querem estar ali. Tu vê o semblante dos caras, até o Thiago Mendes, sabe? Que é um jogador que sempre trouxe, esse semblante positivo, essa gana, esse desejo de ganhar, esse desejo de vencer. Hoje estava apático, cara. E eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com esse elenco do Vasco. Eu não sei se é a chegada do novo técnico, se não gostaram do treinador. Eu não sei se foi a passagem do Renato Gaúcho que fez isso com o grupo. Eu não sei se foi a passagem do Fernando Diniz que fez isso com o grupo. Mas hoje a situação do Vasco da Gama é preocupante. Porque o Vasco não joga bola. O Vasco da Gama não tem, em nenhum momento durante a partida, um desejo de ganhar. Uma imposição. Então o Vasco não tem técnica, o Vasco não tem raça, o Vasco não tem vontade.
O Vasco não é um bom time, o Vasco não é uma equipe organizada taticamente, o Vasco não tem absolutamente nada. E essa é a questão que me preocupa. Me preocupa pro restante da temporada. Sábado tem Vasco e Mirassol em São Januário. São Januário não vai estar cheio, isso já é uma certeza. O Vasco vai enfrentar um Mirassol que vai vir com sangue nos olhos para ganhar do Vasco da Gama dentro de São Januário. E o Vasco vai entrar numa mornidão, num cansaço, numa apatia. E sabe o que vai acontecer? Sinceramente, a menos que tudo mude, a menos que, não sei, o Pedro Emanuel converse com o grupo, o Pedrinho converse com o grupo, o Vasco seja vendido daqui para sexta-feira, a não ser que tudo mude, cara. Sábado, com essa bola que o Vasco está jogando e com o adversário que o Vasco da Gama irá enfrentar, eu fico preocupado do Vasco sair de São Januário levando uma goleada do Mirassol. Porque, sinceramente, cara, é preciso melhorar urgente. O Vasco da Gama ele precisa melhorar urgentemente, cara. O Vasco da Gama ele precisa de contratações urgentemente. A gente não dá mais para aturar Carlos Cuesta no sistema defensivo, gente. Com todo o respeito do mundo ao jogador. O Vasco da Gama precisa de um zagueiro, cara. O Vasco da Gama precisa de um atacante, cara. Centroavante. O Brenner fez uma boa partida hoje. Eu gostei. Tu vê que é um jogador que tem qualidade. Saiu da área, foi buscar, né? Ele e o Nuno Moreira vinham se revezando. Às vezes o Nuno fazia um falso 9. Às vezes era o Brenner que vinha buscar a bola no meio. Às vezes era o Nuno que vinha buscar essa bola no meio. Foi legal o trabalho do Brenner e do Nuno. Só que o Brenner é 9. O Brenner tem que estar dentro da área para fazer gol. Tu viu o Spinelli? Fez gol, cara. Porque estava dentro da área. O Brenner jogou bem, mas lá no setor de meio campo. Criando como um 10. E não fazendo gols como um centroavante. Então é isso que preocupa. O Vasco precisa de um centroavante, cara. Eu gosto do Spinelli. Mas o Spinelli ele deu um chute, gente. Assim que entrou em campo, uma tentativa de chute. Que cara, desesperador. O Spinelli é muito ruim de bola, gente. Mais uma vez o Marinês trouxe entrando, sabe? Sem vontade. Falta um camisa 10 no Vasco da Gama. Rojas é um bom jogador, acho que tem tudo para crescer. Tem tudo para se tornar um grande atleta. Mas tem 23, 24 anos. Precisa de muito ainda. Não tem como ele ser titular do Vasco da Gama. Para composição de grupo tá ótimo. Mas precisa de um camisa 10. O Nuno não é camisa 10. Cadê esse jogador no Vasco? Cadê esse outro volante? É mais um ano que olhamos para o banco de reservas, a gente tem que depender da base, a gente tem que depender do Tietê. Daqui a pouco, e com todo o respeito do mundo a esses atletas, mas daqui a pouco a gente vai começar a esperar o retorno do Matheus Carvalho, que está retornando de um LCA. Não, Matheus Carvalho vai voltar, calma. A gente está esperando o Jair voltar, o Jair é reforço, cara, sabe? Precisa, gente. O Vasco precisa de um zagueiro, o Vasco precisa de um volante, o Vasco precisa de um meia, o Vasco precisa de um atacante, o Vasco precisa de um ponta. Não tem mais como depender de certos jogadores, cara. Eu cansei do Marinês trouxe, sinceramente cansei desse cara. Vamos mudar, cara. O Vasco precisa mudar muita coisa.